O primeiro gole da cerveja do Philippe Delerme. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar esta obra aqui. O primeiro gole da cerveja e pequenos prazeres minúsculos do Philippe Delerme. Pelo menos eu acho que é assim que foi traduzido. O título eu tenho certeza, o subtítulo eu não sei. Porque a minha edição está em francês. Há muito tempo eu tinha vontade de falar sobre este livro aqui, sobre esse autor com vocês, mas eu não fazia porque eu achava que não tinha tradução portuguesa. Eu lembro que da penúltima vez que eu pesquisei, só tinha em inglês e em francês, né? A minha edição está em francês. E aí eu falei, sacanagem, comentar se nem todo mundo tem acesso e é mais caro e tudo mais. Mas aí agora eu vi, pesquisei no Google, eu vi que tem versão em português sim. Por que que eu tenho interesse em falar deste livro para vocês? Aqui é um pequeno livro de crônicas, é bem contemporâneo. Conheci esse autor na faculdade, li inclusive na faculdade este livro. Agora reli algumas partes aqui para falar com vocês sobre ele. E eu acho que é um livro muito propício para esse momento que a gente está vivendo, de isolamento social e tal, e que a gente não pode fazer um monte de coisas. A gente não pode fazer um monte de coisas por conta da restrição, né? Não podemos abraçar amigos, beijar amigos, enfim, viajar em shows, fazer um monte de coisas. Não são prazeres minúsculos necessariamente, são prazeres até bem robustos que a gente não pode ter acesso neste momento. Mas os pequenos prazeres minúsculos, talvez sim. É um livro que nos chama a atenção para a delicadeza, as pequenas coisas do cotidiano, os pequenos prazeres do cotidiano que muitas vezes a gente banaliza. Neste momento de isolamento, a gente tem que se contentar com isso. Então vamos valorizar isso. Como ele é francês, esses pequenos prazeres minúsculos do cotidiano que ele nos apresenta são experiências francesas. Boa parte das experiências aqui dizem respeito à cultura francesa, mas a gente consegue perfeitamente transpor para a nossa realidade. Vou dar um exemplo. Ele narra o prazer de ir numa boulangerie, comprar baguete, e lá sim é em boulangerie que a gente compra baguete. O legal da cultura francesa, sim, para cada produto tem seu estabelecimento certo. Não é como aqui no Brasil, que a gente vai na padaria e compra cigarro. Não, para eles, cigarro compra na tabacaria. Pão compra na boulangerie, ou então supermercado com padaria, açougue, um monte de coisa junto, né? Como se fossem vários estabelecimentos em um. Não faz parte da cultura francesa. Não estou falando que não existe lugar nenhum, mas não faz parte da cultura francesa. É uma cultura de pequenos estabelecimentos para as coisas. Então é boulangerie, é patisserie, enfim, vários estabelecimentos. Cada coisa ali, o seu vendedor e tal. Quando ele fala do prazer de ir numa boulangerie, comprar uma baguete, colocar embaixo do braço, acho que no domingo de manhã, ele fala até o dia, né? Que é uma tradição. E voltar para casa comendo, né? Furando, comendo pedacinho de baguete, os pedacinhos de baguete. A gente não tem muito bem essa experiência. Nós não temos baguete aqui no Brasil, nós não temos boulangerie. Não adianta falar, é padaria. Não é, acabei de explicar, são estabelecimentos diferentes. É como se a gente tentasse transpor para uma outra cultura os barzinhos do Brasil, os barzinhos brasileiros, né? Não tem. Não adianta falar, é um pub. Não é um pub. O pub tem diferenças. A nossa padaria é diferente da padaria da França. A padaria de São Paulo, essas grandes padarias, são diferentes de padarias de outros lugares do Brasil, por exemplo. Então, não há uma equivalência exata dos estabelecimentos. E aí, quando ele fala desses pequenos prazeres minúsculos e fala da cultura francesa, a gente consegue achar um paralelo aqui. Isso que ele fala do pão, a gente pode pensar, por exemplo, no frango assado de padaria. Você ir no domingo, mais ou menos na hora do almoço, comprar aquele frango assado de padaria que todo mundo gosta, aquele cheiro. Isso faz parte de memória de infância até da gente, né? São pequenos prazeres que a gente carrega para a vida. Então, a gente consegue fazer esse paralelo. O título já é o primeiro gole de cerveja, o prazer do primeiro gole. Você está bebendo, você está com muita sede, no calor,
e a satisfação que o primeiro gole te traz. É prestar atenção nesses prazeres minúsculos. Este exemplo da cerveja, essa crônica da cerveja é pra gente ideal, né? Faz até mais sentido pra gente do que pra eles. Pra eles, talvez, o primeiro gole do vinho, né? Não sei. Mas isso aqui faz muito sentido pra gente. Uma outra história aqui que me marcou bastante, e a gente consegue achar uma equivalência, é a experiência de debulhar ervilhas. Olha, a gente não tem esse costume aqui, mas a gente pode lembrar, a gente pode transpor, achar uma equivalência em escolher feijão, sei lá, uma coisa que a gente fazia com a avó, com a mãe quando era pequena. Eu já falando da nossa cultura, né? Não tá nem aqui, mas este livro nos remete a várias experiências que a gente pode lembrar e associar para entender o que ele quer dizer. Por exemplo, aquela experiência do bolo assando, da mãe fazendo bolo ou pão assando em casa. Bolinho de chuva, por exemplo. Um prato tradicional da mãe ou da avó. Lembrar dessas coisas, mas não só de coisas que são passadas, que nos trazem memórias agradáveis. A gente tende a valorizar bastante o passado porque já passou, mas coisas cotidianas que estão acontecendo no presente. Ele aqui não está falando apenas de coisas passadas, experiências, lembranças de memórias de família. Muito pelo contrário, ele fala do prazer cotidiano, das coisas que estão acontecendo que nos dão prazer. Agora é falar minha e não dele. O risco de a gente ficar com vista cansada por conta do estresse cotidiano, dos afazeres cotidianos, da rotina, de a gente não prestar atenção nisso, faz com que a gente sofra mais do que deveria. Porque à medida que a gente não percebe muito prazer nas coisas, a gente deixa de experienciá-las com alegria, com contentamento, com felicidade. Menos alegria, menos contentamento, menos felicidade, é uma propensão maior a sofrimento, a dor, ou então apenas a nulidade desses sentimentos, dessas emoções tão positivas, que já é uma perda no meu entendimento, né? Por mais que você não esteja sofrendo, não esteja sentindo dor, mas o não sentir nada, às vezes, é até pior do que sentir dor e tal. A banalizar as coisas, eu acho bem grave. Eu acho grave porque você as perde. Quando você tem alguma emoção negativa, você pelo menos está tendo a consciência de estar se relacionando com algo. Agora, quando você banaliza, você nem percebe as coisas. Estou falando que sofrimento é bom, não é nada disso. É inevitável. Eu considero a banalização algo muito mais pernicioso do que talvez a maioria considere, por conta dessas questões que eu expliquei, que eu apresentei aqui. Você deixa de prestar atenção, de vivenciar, você fica com vista cansada e a vida passa. E muitas coisas, os momentos não voltam, né? Muitas coisas não voltam. Aliás, eu acho que nada tem volta, né? Eu não acredito nisso, nada tem volta. Se a gente prestar atenção no nosso cotidiano, há muito mais coisas para agradecer, para usufruir, para nos agradar do que a gente pode supor. Se a gente começar a prestar atenção, a gente vai perceber que há muito mais do que a gente supunha. O prazer de tomar um café, de sentir o cheiro. Eu amo café, né? A pessoa com úlcera falando que ama café. Mas o prazer de sentir o cheiro do café, de tomar um café, sabe? A gente não pode banalizar essas coisas, né? Não é porque você faz cotidianamente que elas não têm mais valor, que elas não têm mais sentido. Se a gente deixar de prestar atenção nessas coisas, a gente perde muito, né? Do que pode ser bom na vida. E a gente só fica botando ênfase no que é ruim, na chatice de levantar cedo, no ter que trabalhar, o que isso, o que aquilo, ficar preso em casa, não poder viajar, não poder isso, não poder aquilo. Eu não sou das pessoas mais otimistas, mas também eu não gosto de ficar reclamando, vendo só o lado negativo das coisas. Eu tento usufruir. Então, assim, eu acho que isso é um exercício, né? Isso não é natural, né, gente? Você começar a prestar atenção, começar a valorizar os pequenos prazeres, os prazeres minúsculos do cotidiano ou da vida de modo geral. Parece fala de autoajuda, mas não é, né? A gente não pode entender a valorização do simples apenas como um discurso de autoajuda. A gente está no momento em que, se a gente não se contentar com o simples, a gente pode ser muito infeliz. Pense que
O fato de não adoecer já é um motivo para a gente ficar feliz na atual conjuntura, né? Então é isso. Queria apresentar esse autor, nunca li mais nada dele. Ele nasceu em 1950, está vivo, inclusive. Então, um autor contemporâneo nos lembrando da necessidade de valorizar as pequenas coisas, de prestar atenção nos pequenos prazeres. Gostaria que vocês me dissessem se já conhecem o autor, já leram alguma coisa dele, se gostaram, já ouviram falar nesse livro, enfim, qualquer coisa sobre este livro, sobre este autor, sobre este vídeo. Eu vou ficar muito contente. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir o vídeo. Beijos e tchau, tchau.